Hoje a gente viaja para 14 de outubro de 1066. O lugar é Senlac Hill, ali pertinho de Hastings, na Inglaterra. Um dia que, olha, não foi só uma batalha, foi o nascimento de uma nova era para a Inglaterra. Foi o dia em que o mundo anglo-saxão bateu de frente com a ambição normanda. O rei Harold Godwinson morreu ali, e Guilherme, o duque da Normandia, começou a virar Guilherme o Conquistador. Para entender esse momento-chave, a gente vai mergulhar em trechos do livro Hastings, o nascimento da Inglaterra normanda. Vamos tentar desvendar juntos as causas, o drama da batalha e o impacto duradouro que ela teve. Ok, então, como é que a coisa chegou nesse ponto? Que crise foi essa que colocou esses dois exércitos um contra o outro? Parece que o estopim foi a morte do rei Eduardo o Confessor, lá em janeiro de 1066. Ele era um rei muito religioso, mas morreu sem deixar filho, né? E tinha umas ligações com a Normandia, o que já complicava. Exatamente. A falta de um herdeiro direto foi a faísca. Eduardo, apesar de ser rei inglês, viveu muito tempo exilado na Normandia. Tinha laços fortes lá. A morte dele abriu a porteira, sabe? De um lado, você tinha Guilherme da Normandia, que dizia que o Eduardo tinha prometido o trono para ele anos antes. Do outro, Harold Godwinson, o conde de Wessex, talvez o cara mais poderoso da Inglaterra na época e cunhado do rei. E o Harold, bom, ele não esperou. Ele foi coroado super rápido, não foi? Tipo, um dia depois da morte do Eduardo. Isso deve ter soado como uma afronta pro Guilherme, imagino. Com certeza, para Guilherme foi usurpação pura e simples. O Harold tinha apoio da nobreza anglo-saxã, da Witwatersrand, mas essa rapidez toda foi um sinal claro de que ele não ia esperar ninguém contestar. Isso deu ao Guilherme um argumento forte. Harold tinha pego à força o que era dele por direito, ou pelo menos o que ele dizia ser dele, né? E ainda tem aquela escolha meio controversa de um juramento que o Harold teria feito para o Guilherme uns anos antes, lá por 1064. As fontes normandas, tipo a famosa tapeçaria de Bayeux, mostram o Harold na Normandia jurando lealdade sobre relíquias sagradas. Mas os ingleses sempre falaram que ele foi forçado, que estava mais para prisioneiro. Como é que o Guilherme usou isso a favor dele? Ele usou isso de forma genial. Se o juramento foi forçado ou não, para Guilherme não importava tanto. Ele transformou isso na peça central da propaganda dele. Apresentou a invasão não como busca por poder, mas como uma punição justa contra um cara que quebrou um juramento sagrado, um perjuro. E o pulo do gato foi conseguir o apoio do Papa Alexandre II. O Papa apoiou a invasão? Sério? Isso é inesperado. Sim. O Papa mandou para o Guilherme um estandarte papal para levar para a batalha. Isso mudou o nível da coisa, sabe? Deixou de ser só uma briga pelo trono e ganhou um ar de guerra santa. De repente, lutar com Guilherme não era só ir atrás de terra e glória, era servir a Deus contra um usurpador. Para a moral do exército normando, isso foi, fundamental. Então, enquanto o Guilherme montava essa justificativa toda, ele também estava juntando um exército bem poderoso lá na Normandia. Navios, soldados, e não eram só normandos, né? Não mesmo. Era um exército bem diverso para a época. Guilherme prometeu terras e títulos na Inglaterra, que era vista como muito rica. Isso atraiu guerreiros de tudo quanto é canto, bretões, flamengos, gente do norte da França. Até uns italianos e alemães apareceram. Era uma força de invasão multinacional, unida pelo Guilherme e pela promessa de recompensa. E a logística para construir a frota, centenas de navios, foi algo gigantesco para o século XI. E o Harold, do outro lado do Canal da Mancha, ele não podia só ficar esperando. Tinha um problemão lá no norte da Inglaterra também. Pois é. A situação do Harold era um pesadelo estratégico. Enquanto ele ficava de olho na costa sul esperando o Guilherme, que aliás demorou para conseguir vento favorável, pintou outra ameaça lá no norte. Harald Hardrada, o rei da Noruega, um guerreiro viking super famoso e temido, resolveu que ele também queria o trono inglês.
E para piorar, ele se juntou com o Tostig, que era irmão do próprio Harold, mas estava exilado e cheio de ressentimento. Eles invadiram o norte em setembro de 1066. Então o Harold teve que correr para lá primeiro. Dizem que a marcha dele foi incrivelmente rápida. Foi lendária mesmo. Uma marcha forçada, mais de 300 quilômetros em poucos dias. Ele pegou os vikings de surpresa perto de York, na Batalha de Stamford Bridge, dia 25 de setembro. Foi uma vitória inglesa, assim, total, brutal. O Hardrada e o Tostig morreram, o exército viking foi quase destruído. Foi uma das últimas grandes batalhas vikings. Só que essa vitória custou caro. O exército ficou exausto. Exausto e desfalcado. Muitos dos melhores guerreiros do Harold, os Housecarls, a tropa de elite dele, morreram em Stamford Bridge. E ele mal teve tempo de comemorar, tipo uns 3 dias depois, talvez, veio a notícia que ele mais temia. Guilherme finalmente conseguiu vento e desembarcou em Pevensey, na costa sul. Nossa, que pressão. Lutar uma batalha daquelas, no norte, e ter que voltar correndo para o sul, com o exército cansado, para enfrentar um inimigo que estava descansado e preparado, a decisão de ir direto para Hastings parece quase um ato de desespero. Foi uma aposta altíssima. Parece que alguns conselheiros dele sugeriram esperar em Londres, juntar mais gente, talvez usar táticas de terra arrasada para desgastar os normandos. Mas o Harold escolheu o confronto direto e imediato. Talvez ele estivesse confiante demais depois de Stamford Bridge, talvez sentisse que precisava defender o reino pessoalmente, ou talvez temesse que esperar só daria tempo para o Guilherme se fortalecer. Seja qual for o motivo, ele levou o exército cansado para Senlac Hill. E esses dois exércitos que se encontraram, eles eram bem diferentes no estilo de luta, nas táticas, né? Como era a tropa do Harold? A força anglo-saxã era basicamente infantaria. A elite era os Housecarls, a guarda pessoal do rei e dos condes, guerreiros muito experientes, bem equipados com cotas de malha, elmos, escudos e os famosos machados dinamarqueses de 2 mãos, além de espadas. O resto do exército era o Fyrd, homens livres convocados para o serviço militar. O equipamento deles variava mais, mas também lutavam a pé. A grande força deles era lutar juntos, na defesa. Sim, a famosa tática do muro de escudos. Os guerreiros ficavam lado a lado, escudos encaixados, lanças e machados para frente. Era uma formação muito, muito difícil de quebrar, especialmente para a cavalaria, que era a arma principal dos normandos. Imagina essa parede de escudos e aço no alto de uma colina. Era uma defesa impressionante, baseada na resistência, na disciplina. E os normandos? O que eles tinham de diferente? Os normandos eram, assim, a vanguarda da guerra na Europa continental naquela época. Era uma mistura da herança guerreira viking com a organização militar feudal francesa. O carro-chefe era cavalaria pesada. Cavaleiros de armadura com lanças longas usadas na carga montada, uma tática que os saxões não usavam, espadas e aqueles escudos em forma de gota ou pipa que protegiam mais as pernas montado. Mas não era só isso. Eles usavam táticas combinadas, é isso? Arqueiros, infantaria, cavalaria, tudo junto. Exatamente. O Guilherme usava uma abordagem mais flexível, mais complexa. Arqueiros para, digamos, amolecer o inimigo à distância. Infantaria para prender a linha inimiga no combate corpo a corpo. E aí vinha a cavalaria pesada para dar o golpe final, explorar uma brecha, atacar pelos flancos. E tinha vantagem moral, né? O estandarte do Papa, a crença de que lutavam por uma causa justa com a bênção da igreja. Era um choque de filosofias militares mesmo. Beleza. Então, 14 de outubro, Harold posicionou o muro de escudos dele no topo de Senlac Hill, uma boa posição defensiva. Guilherme organiza as tropas lá embaixo, arqueiros na frente, depois infantaria, cavalaria nas alas e na reserva, e manda atacar a colina acima. Como foram as primeiras horas da batalha? Olha, por Guilherme, começaram mal, a subida era íngreme e o muro de escudos saxão era muito sólido. Avançar é difícil demais. As flechas dos arqueiros normandos batiam nos escudos ou passavam por cima sem muito efeito.
Os ataques da infantaria normanda eram repelidos com violência pelos machados e espadas saxões. Dizem que dava para ouvir o grito de guerra deles, out, out, fora, fora, enquanto seguravam os normandos. Por horas, o muro aguentou firme. A coisa deve ter parecido bem feia para o Guilherme naquele momento. A força bruta não estava funcionando, a disciplina dos saxões e a vantagem do terreno estavam pesando. Ficou claro que ele precisava de outra coisa. Talvez um truque, uma astúcia, para quebrar aquela muralha humana. A capacidade de mudar a tática no meio da batalha seria a chave. E aí que entra a famosa história do recuo fingido. Como foi isso? Foi planejado ou foi um acaso que o Guilherme soube usar? As fontes não concordam 100%, mas o resultado a gente sabe qual foi. Em algum momento, talvez lá pelo meio-dia, uma parte da linha normanda, parece que eram os bretões, na ala esquerda, começou a recuar a colina abaixo. Se foi ordem do Guilherme para atrair os saxões ou se eles fraquejaram mesmo, é difícil dizer. O importante foi o que aconteceu em seguida. Os saxões foram atrás, quebraram a formação. Exato. Vendo o inimigo recuando, alguns guerreiros do Fard na ala direita saxã, talvez no calor do momento, sabe, ansiosos pela vitória, quebraram a disciplina do muro e saíram correndo colina abaixo atrás dos normandos. Foi um erro fatal. Eles perderam a vantagem do terreno alto e a proteção do grupo. E a cavalaria normanda estava só esperando. Assim que os saxões chegaram na parte plana, os cavaleiros normandos viraram rápido, cercaram eles e, massacraram. Essa manobra parece que foi repetida algumas vezes durante a tarde, começou a abrir buracos na linha saxã e a desgastar o muro de escudos. A disciplina, que era a maior força deles, começou a falhar. A batalha continuou tarde adentro. Ouvi que os irmãos do Harold, Gurth e o Leothwin morreram lutando. Isso deve ter abalado muito a moral inglesa. E o Guilherme mudou a tática dos arqueiros também. Sim, com a linha saxã enfraquecida, mas ainda resistindo, dizem que o Guilherme mandou os arqueiros mudarem a mira. Em vez de atirar reto contra os escudos, eles deveriam atirar para cima, em arco. Assim, as flechas cairiam meio que como chuva por trás do muro, acertando as cabeças dos guerreiros, que estavam menos protegidas. Isso deve ter aumentado as baixas e a confusão na linha inglesa. E aí vem o momento mais famoso, quase lendário. Harold é atingido no olho por uma flecha. É assim que a tapeçaria de Bayeux mostra, né? Mas tem outras versões. A tapeçaria de Bayeux, que é uma fonte visual incrível, quase da época, mostra uma figura perto da inscrição Harold Rex Interfectus Est. O rei Harold é morto, com uma flecha no olho. Essa imagem ficou super famosa, definiu como a maioria das pessoas imagina a morte dele. Só que algumas fontes escritas normandas, como a do Guilherme de Poitiers, descrevem o Harold morrendo no combate corpo a corpo, cercado por cavaleiros normandos depois de lutar muito. É interessante como uma imagem, talvez simbólica ou simplificada, pode grudar na memória histórica mais do que outras narrativas, né? Mas, de um jeito ou de outro, a morte do rei foi o golpe final, certo? Foi o ponto de não retorno. Com o rei morto, os irmãos dele também mortos, a liderança sumiu. A moral dos anglo-saxões desabou. O que restava do muro de escudo se desfez, a batalha virou uma fuga desesperada com a cavalaria normanda perseguindo sem dó até o anoitecer. Quando a noite chegou, Guilherme da Normandia era o dono do campo de batalha. A Inglaterra anglo-saxã tinha perdido sua coroa. Mas a vitória em Hastings não foi o fim da história. O Guilherme ainda precisava controlar o resto do país. Como ele fez para consolidar o poder dele? Ele não foi direto para Londres, sabia? Ele preferiu uma tática para assustar mesmo. Saiu devastando o sudeste da Inglaterra. Kent, Sussex, Hampshire, Surrey, queimou vilas, destruiu plantações. O objetivo era aterrorizar a elite anglo-saxã que tinha sobrado e forçar eles a se renderem. E funcionou. A liderança em Londres acabou entregando os pontos. A coroação dele na abadia de Westminster, no Natal de 1066, foi bem tensa, caótica até. Os guardas normandos do lado de fora ouviram os gritos de aclamação lá dentro, acharam que era confusão e começaram a botar fogo nas casas em volta, quase um símbolo da violência que marcou a conquista.
Mas a consolidação mesmo veio depois e foi bem planejada. Como ele reorganizou a Inglaterra? Foi uma troca quase total da elite no poder. Guilherme disse que toda a terra da Inglaterra era dele por direito de conquista. Aí ele confiscou as terras da nobreza anglo-saxã que lutou contra ele ou que demorou a jurar lealdade e deu essas terras para os barões normandos, britões, flamengos dele. Isso impôs o sistema feudal normando à força. A terra era dada em troca de serviço militar e lealdade direta ao rei, criou uma estrutura de poder muito mais centralizada, ligada diretamente à coroa, bem diferente do que era antes. E o Domesday Book, de 1086, aquele censo enorme, foi parte disso. Foi o ápice desse controle todo. O Domesday Book foi um levantamento inacreditável para a época. Registrou quem tinha o quê em toda a Inglaterra. Terras, gado, moinhos, servos, quanto rendia de imposto. Era mais que um censo, era uma demonstração de força administrativa do novo regime. Uma ferramenta para saber exatamente os recursos que o rei tinha à disposição. Uma coisa inédita na Europa Ocidental. Além da política e da terra, quais foram os impactos mais duradouros dessa conquista no dia a dia na cultura inglesa? Foram gigantescos. A língua, por exemplo. O francês normando virou a língua da corte, da justiça, da administração. O inglês antigo, dos anglo-saxões, continuou sendo falado pelo povo, mas recebeu uma enxurrada de palavras francesas e latinas. Termos de governo, government, parliament, justice, de comida, beef, pork. Essa mistura toda deu origem ao inglês médio, a língua do Chaucer, sabe? Um idioma híbrido que nasceu ali. E a paisagem mudou também com aqueles castelos todos. Sim, a arquitetura foi outra marca clara. Os normandos eram mestres em construir castelos. Levantaram centenas deles pela Inglaterra, primeiro de madeira, depois de pedra, como a Torre de Londres ou o Castelo de Dover. Eram símbolos do novo poder militar, para controlar o território. E nas igrejas, o estilo românico normando, mais robusto, com arcos redondos, também se espalhou. Mas essa mudança toda, essa transformação, ela foi aceita assim, numa boa? Imagino que teve resistência. Teve muita resistência. E ela foi esmagada de forma brutal. Várias revoltas estouraram entre 1067 e 1070, principalmente no norte da Inglaterra, que tinha mais laços com a Escandinávia e não gostou nada do domínio normando. A resposta do Guilherme foi feroz. A campanha conhecida como Devastação do Norte, Harrying of the North, no inverno de 1069 e 1070 foi especialmente terrível. O que aconteceu exatamente? O Guilherme e os exércitos dele marcharam pelo norte, de York até Durham, e aplicaram uma política de terra arrasada sistemática. Queimaram plantações, comida estocada, mataram o gado, destruíram vilarejos inteiros. O cronista Ordérico Vitalis, que era de origem meio normanda, meio inglesa, escreveu décadas depois sobre corpos apodrecendo nas estradas, uma fome tão brutal que as pessoas chegaram ao canibalismo. A estimativa é que dezenas, talvez centenas de milhares morreram. Foi uma campanha de terror calculada para quebrar qualquer vontade de resistir no futuro. Deixou marcas profundas por gerações. É um lado bem sombrio da conquista, que talvez a gente não lembre tanto quanto a batalha em si. E no longo prazo, politicamente, o que ficou? A conquista fortaleceu demais o poder do rei na Inglaterra. A nova nobreza devia tudo ao rei. O Guilherme e os reis seguintes criaram um sistema de justiça mais centralizado, com juízes reais viajando pelo país. Isso ajudou a unificar as leis e foi a semente do common law inglês. E olha que interessante, mesmo com o Papa tendo apoiado a invasão, o Guilherme fez questão de afirmar a autoridade dele sobre a igreja na Inglaterra. Ele nomeava os bispos, controlava a comunicação com Roma, estabeleceu um equilíbrio de poder entre a coroa e a igreja que ia marcar a história inglesa dali para frente. E como essa história toda foi contada ao longo do tempo? A tapeçaria de Bayeux é a imagem mais forte, mas ela conta a versão dos normandos, certo? Exatamente. A tapeçaria é uma obra-prima de narrativa visual e, claro, de propaganda. Com quase 70 metros de bordado, provavelmente feita a pedido do Odo, bispo de Bayeux, e meio-irmão do Guilherme, ela mostra a versão normanda dos fatos de forma muito eficaz. Ela reforça a legitimidade do Guilherme, o suposto juramento quebrado pelo Harold, o apoio divino,
Tem até um cometa lá, que a gente sabe hoje que era o Halley, e a morte do Harold como castigo. É uma fonte incrível pelos detalhes da vida da época, mas a gente tem que ler com um olhar crítico como uma justificativa da conquista. E as crônicas escritas? Elas mostram visões diferentes. Já a crônica anglo-saxônica, escrita por monges ingleses que viram o mundo deles ruir, lamenta Hastings como um desastre, um castigo de Deus, o fim da liberdade inglesa sob o domínio estrangeiro. Ao longo dos séculos, a batalha foi sendo reinterpretada, dependendo da época. E hoje, como os historiadores veem Hastings? Só uma troca de rei ou algo mais profundo? A visão mais comum hoje é que Hastings foi um ponto de virada fundamental. Não foi só troca de rei, foi o que iniciou uma transformação profunda, uma fusão cultural. A elite normanda trouxe a língua, as leis, a arquitetura, a organização militar e social deles, e isso se misturou com a base anglo-saxônica que já existia. Essa mistura criou algo novo, uma Inglaterra medieval muito mais conectada com a Europa continental, especialmente a França, e que seguia um caminho histórico bem diferente do que teria seguido se o Harold tivesse vencido. O campo de batalha mesmo, hoje chamado Battle, ainda existe como lugar de memória, né? Com as ruínas da abadia que o Guilherme mandou construir. Sim, a Battle Abbey foi fundada pelo Guilherme no lugar exato da batalha. Dizem que foi como penitência pelo sangue derramado e para rezar pelos mortos dos dois lados. Mas é também, claro, um monumento à vitória dele. Tem uma pedra lá que marca onde o Harold teria caído. Um lembrete físico daquele dia. Então, para a gente fechar nossa análise, Hastings foi muito mais que uma batalha. Foi o evento que forçou uma fusão às vezes brutal, às vezes gradual, de culturas, línguas, sistemas políticos, reorientou a Inglaterra para o continente e lançou as bases do Estado e da identidade inglesa que a gente conhece. A vitória normanda, imposta com eficiência e força, realmente marcou o nascimento de uma nova Inglaterra. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A gente viu como a narrativa da conquista, especialmente por meio de algo tão poderoso visualmente como a tapeçaria de Bayeux, foi construída com cuidado para justificar o resultado, para legitimar o novo poder. Isso faz a gente pensar sobre essa relação que não se separa entre quem tem o poder, como a história é escrita, como ela é registrada e como esses eventos acabam sendo lembrados e passados adiante, né? A própria história de Hastings é um exemplo forte de como a construção da memória pode ser tão impactante quanto o evento em si.